Corinthians não renova com o Memphis. Tava na cara, né? Corinthians soltou uma nota, né, hoje, né, chato mano? isso, né, velho? Decidiu não renovar o contrato do Memphis depois de 2 meses de negociações, né? Na verdade, o presidente Osmar Stabile fala nos bastidores responsabilidade financeira, né? E na nota que o Corinthians soltou, ele fala em assumir um compromisso dessa magnitude não seria compatível com o equilíbrio financeiro que o Corinthians precisa. Essa é a nota, basicamente, do Corinthians, falando que financeiramente não dá. Né? Do outro lado, o Memphis já anunciou que vai fazer uma entrevista coletiva e o Osmar, doutor Osmar, né, o presidente aí... Doutor Osmar? Ah, não é doutor? Voltou? Esse já Doutor morreu. Osmar? Ele confundiu com o Saudades. comentarista lá. o doutor Osmar. Não, Esse já morreu. Meu Deus. Confundi. Eu acrescentei o Vamos doutor. falar do Lamac, é melhor. Do Lamac, vamos voltar pro Lamac. Então, e ele falou que também o Osmar Stabile também fará uma entrevista coletiva para explicar por que não ficou com o Memphis, né? Há uma revolta grande de parte, tá bem dividido, né? Uma grande parte fala, é que é absurdo, que o Corinthians tinha que ficar com ele e tal, porque vai levar 2 anos pra pagar a dívida. Inclusive, as partes financeiras, né, mano? Fala que assim, hoje, se o Memphis for cobrar a dívida do Corinthians, tá em torno de 70 milhões. Porque tem 42 milhões, com 42 milhões com juros, tudo que passou, pode chegar a 70 milhões no total, né? Então, os valores estão aí. E diz que vai entrar na justiça, lógico, né, pra pegar o que tem de direito, né? Mas, ô Mota, o Corinthians, ele acerta e erra. Quando ele acerta, eu acho que tá no fato de não renovar. Eu sei que o Memphis divide opiniões, o Memphis é um cara que participou de 3 títulos, ele foi importante no Paulista, na Copa do Brasil ele também foi fundamental, esses jogos aí com o Palmeiras, Cruzeiro, com o Vasco. Mas a gente, quando ele tava aqui, Lelê, a gente sempre falava, o Memphis tá focado na seleção, ele não quer correr com a camisa do Corinthians. Ele trotava em campo, trotava. E quando a gente chega na Copa do Mundo, a gente viu ali uma série de situações que mostraram pra gente que a gente tava errado. Porque não é que ele tava focando na seleção, ele não queria mais nada com nada. Tanto que houve um rodízio dos atacantes ali na seleção holandesa, com o Gakpo, com o Brobbey, com o Summerville. E o Memphis, ele não entrava entre os titulares. O Memphis era jogador pra 15 minutos, aí quando entrava. Tanto que a Holanda foi eliminada da Copa do Mundo e ele nem pisou no campo. Então é um cara que poderia ter tido um grande finale na Copa do Mundo, e mesmo na Copa ele também não correu. Se você renova um contrato com o Memphis por 2 anos, gente, qual que é a ambição desse cara de voltar pro Brasil e querer correr contra o Remo no Pará? Querer correr contra o Sport no Recife? Querer correr, sei lá, contra o Oeste no interior paulista, no verão do Campeonato Paulista? Sabe, jogar numa altitude de uma Libertadores aí de 3.600, 4.000 metros. Esse cara não ia mais querer fazer porra com porra aqui, mano. Ia viver 2 anos quebrando na noite, mano, na balada, causando. Porque o cara já é rico. É um cara... Tem ambição. Sabe, tipo, já renomado. Já bateu os recordes que ele tinha pra bater na carreira. Não tem mais ambição, Mota. É empurrar com a barriga até o final dela. Sabe, tipo, o final da trajetória futebolística dele. E ele ia usar os 2 anos dentro do Corinthians pra isso. É nítido que ele queria renovar, porque nenhum clube no planeta pagaria o que o Corinthians estava oferecendo pro Memphis. E propostas não vieram. Quando o staff dele falou que ele tinha proposta da Turquia, que o staff dele falou que ele tinha proposta de um outro mercado europeu, que eu não lembro agora quem era, depois falaram dos Estados Unidos. E, cara, nunca apareceu uma proposta pro cara. Se tivesse uma proposta vigente, ele teria ido. E não foi. Então, nesse ponto, Lelê, no custo-benefício, eu acho que não valeria a pena a renovação. Essa é a minha opinião. O cara que quiser ter uma opinião diferente, tá tudo bem. Agora, onde a diretoria errou, já que nesse ponto eu citei que a diretoria, na minha avaliação, acertou, foi a forma como conduzir o bagulho, Motinha. Tratar o cara como um moleque. A diretoria do Corinthians foi responsável, a diretoria do Corinthians aí foi sem vergonha, e a diretoria do Corinthians aí, pra não dizer mau caráter, eu vou parar no sem vergonha. Porque, na boa, Motinha, sabiam que não iam renovar com o cara, porque, desculpa, Lelê, se não tinha 2 milhões pra pagar por mês de salário agora, não tinha antes da Copa também. E quando o contrato dele tava perto do final, já deveriam ter falado, Memphis, cara, obrigado por tudo, joga a tua Copa tranquila aí, teu contrato vai até o final do mês, não precisa mais voltar, esse mês aí a gente vai colocar dentro do que a gente deve pra você, vamos acertar também, dentro do montante que a gente tem aí pra acertar contigo. Eu só quero ligar pra você, Memphis, pra gente alinhar um acordo pra eu conseguir pagar o que eu tô devendo. Só porque eu não vou ter a condição financeira de bancar um outro contrato pra você, mano.
Não dá, mano. Nós estamos ferrados. Nós estamos com 3 bi e pouco de dívida aí. E a gente não arrumou patrocinadores que a gente queria arrumar, como a gente arrumou com o Ronaldo aqui em 2009. Estamos sendo sinceros. Aí joga aquela lá, não vou falar, o Ronaldo era mais famoso que você, mas joga aquela lá, o mercado tá meio ruim, pô, as empresas estão investindo demais em Copa do Mundo e trancaram a torneira pra poder investir aqui. Então, Memphis, não vai dar, mano. Joga aquele, o gato, o famoso Miguel, né? Tá ligado? Joga o Miguel. Vai Então, bem, Lelê, né? porque na situação como o Memphis foi tratado, Lelê, eu acho que ele tá puto, mano. Ele ficou praticamente 2 meses vindo, voltando, manda contrato, não manda contrato, mandaram o contrato pro cara e falou, pô, fiz umas alterações, tô esperando reenviarem o contrato. Pô, Teve que vir pra São Paulo, fez exame. Trataram o cara como E não moleque, só... mano. Perfeito, mano. E não só o Memphis, tá? O Memphis, a torcida que tava na expectativa, pelo menos metade da torcida que queria a renovação do Memphis, que ficou sendo feita de trouxa esse tempo todo. O Fernando Diniz, que em toda a coletiva tava falando que tava esperando, que tava contando já com o Memphis. O Marcelo Paz, que se expôs, que fez toda a negociação com o cara pra depois a diretoria fazer essa patifaria que fez, né? Inclusive, não se admire não se isso aí ocasionar em outras saídas do Corinthians, tá? Porque eu já tô ouvindo os papos aí de bastidores que o Marcelo Paes está bem puto da vida com o que foi feito. Porque ele também foi passado pra trás. Então, eu acho que assim, mano, o torcedor ser a favor ou contra a renovação do Memphis, eu entendo os dois lados, juro por Deus. Porque eu, por exemplo, eu gosto do Memphis e eu acho que dentro do que a gente tinha nesse elenco, pra mim esse elenco do Corinthians ele já é limitado. Então, quando você perde um jogador que era titular como o Memphis, você vai sentir falta, né? Você vai perder, vai ser difícil repor. Mas, por toda a questão de que já passou a Copa do Mundo, como seriam esses 2 últimos anos dele, o custo-benefício é muito arriscado, é elevado. Fazer continha no papel mesmo para ver se dava ou não dava, né, para ele permanecer. E aí tudo bem, você ser contra ou ser a favor, você gostar ou não do Memphis. Mas o que essa diretoria fez, cara, tá assim, ó, tá dentro das maiores vergonhas que o Corinthians vem fazendo nos últimos anos. Vergonhoso. Vergonhoso a forma como trataram essa negociação, a forma como trataram um atleta que veio, ajudou o Corinthians a não ser rebaixado em 2024, participou e foi muito decisivo nos títulos que o Corinthians conquistou aí nos últimos anos. Então, pra que tratar o cara assim? Pra que tratar o torcedor assim? E outra, mano. Agora vem falar em responsabilidade financeira. Agora? O que mudou em alguns dias que o senhor Stabile ou não sei mais quem resolveram ter responsabilidade financeira? Eu não acredito nisso. Pra mim é balela, é papo de pressão política, não sei o que tá acontecendo lá no Parque São Jorge, mas eu não acho que o mosquitinho da responsabilidade financeira resolveu picar o Stabile agora. Ou os queridos lá do Parque São Jorge agora, né? Porque há quanto tempo a gente tá vendo isso aí? Então, cara, assim, ó, vergonhoso o que fizeram com o Memphis Depay. Vergonhoso o que estão fazendo com o clube, com o Parque São Jorge e com o torcedor corintiano. Porque, assim, independente... Diga, RG. Não, eu só ia dizer que pelo seu comentário, o comentário do Maurício, deixa o Memphis muito à vontade pra não querer mais porra de acordo nenhum, sacanear mesmo, falar, não, eu quero minha grana agora. Acabou. E aí, como é que vai ser essa parada aí? Esse é o detalhe. Sem falar em outras coisas, né? Porque o Motinha acho que vai trazer aí outras notícias que a gente vai ter que falar, infelizmente, Porra, tem mais? desse clube. Que assim, é patifaria atrás de patifaria, cara. É vergonha atrás de vergonha. Pode falar, Lelê, já. Você tá falando Só do conselho de ontem, né? Só tem 2 caminhos possíveis hoje pro Corinthians, tá? 2 caminhos possíveis que eu enxergo. Ou é a intervenção judicial, ou é a SAF. Lelê, você consegue explicar direitinho o que aconteceu ontem à noite, né? Que o Tuma tomou uma decisão de um conselheiro que foi expulso, né? Ou foi suspenso, que ele era diretor de base do Corinthians, né? Na era do Augusto, né? Ele contratou 87 jogadores em um ano, não foi? 87? São os 2, né, que eram responsáveis pela base na gestão do Augusto. O Claudinei e o Valmir Costa. E aí os eles tinham sido 2... suspensos, né? Suspenso, ia ser expulso, né? Uma coisa assim. Isso, porque os 2 estavam junto do Augusto Melo naquele episódio que tentaram dar um golpe pro Augusto Melo voltar ao poder no Parque São Jorge. Então, eles estavam sendo avaliados por conta disso, tinham sido expulsos, né? Não sei se foi expulso ou suspenso agora, tá? Mas
entendi também. Estava caminhando para isso. E o senhor Romeu Tuma Júnior, não se sabe o porquê também, resolveu aceitar um efeito suspensivo e depois voltar fazer uma nova votação para que eles fossem, no caso, julgados novamente. E aí acabaram sendo perdoados aí pela maior parte dos conselheiros que votaram. Votaram pela não suspensão. Então, assim, gente, é uma palhaçada, sabe? Toda vez que a gente pensa em esquecer um pouquinho dessa patifaria que é o Parque São Jorge, dessa vergonha, desse absurdo que é esse modelo associativo aí, não dá pra gente esquecer, porque a toda hora é uma coisa pior que a outra. Hoje foram essas duas bombas, assim, ó, no colo do torcedor. Essa forma ridícula com que trataram a renovação, e não renovação no caso do Memphis, e esses dois, né, que a torcida já estava comemorando que eram 2 a menos ali no Parque São Jorge e que agora foram reintegrados. Então, assim, mano, acho que todo corintiano tem esse mesmo sentimento hoje. Não dá mais. É 2 caminhos. Ou é intervenção judicial, Ministério Público, Cássio Concerino, ajudem o Corinthians, tomem posse, façam o que tem que fazer para limpar esse clube de uma vez. Ou o pessoal do clube recebe uma pressão e aceita lá, né, a proposta da Safiel, e a gente vai aí tentar salvar o clube por meio dos próprios torcedores que adquirirem ali as suas cotas. Porque, cara, sinceramente, a vergonha que eu tô sentindo hoje, gente, é papo assim de... Sabe? É o que o Sombra vive falando aqui do São Paulo, e a gente já vive isso há muitos anos, mas a gente tenta, né, esquecer, a gente tenta deixar pra lá, focar no campo, porque a gente gosta de futebol, a gente ama o clube, mas não dá mais, cara. Não dá mais. Mano, só acrescentando mais essa notícia, isso aí gerou uma onda de revolta, assim, principalmente entre os blogueiros, pessoal que defende o Corinthians, né, que ficaram puto, como a Lelê, como você tá puto dessa história toda, essa novela, né? E a Fiel, né, a Gaviões da Fiel, o presidente já falou que a parte que eles estão lá, né, eles viajaram para Rosário. Não, eles estão indo pra Argentina hoje. E ele falou o seguinte, na volta, sim, a partir da semana que vem vai começar a onda de protestos no Corinthians. Tem que ser, Mota, porque que acontece? Enquanto a torcida organizada não puser a mão na massa, ficar só na gritaria da mídia e tudo mais, nada vai mudar, nada vai mudar. O próprio Ministério Público, ele oferece a denúncia, mas quem tem que acatar é a Justiça, e a Justiça tem que entender, da mesma forma, depois de um julgamento, que o Corinthians merece uma intervenção. O Cássio Concerino, ele já montou um dossiê para apresentar para a Justiça, não sei em que pé tá isso, se já vai ser julgado, se não vai, para justamente haver uma intervenção judicial dentro do clube. E tem que existir, porque se a gente esperar alguma coisa produtiva desse monte de quadrúpede que tá lá dentro, a gente não vai conseguir achar. E um outro ponto aí, eu vou até ser mais contundente nessa questão, porque pra mim esse Romeu Tuma Júnior é uma vergonha. Esse cara, ele emporcalha a história do clube. Esse cara que bate no peito, e muitas vezes ele é até veemente nas declarações que ele dá. Ex-delegado de polícia, né? Ele sabe realmente se colocar, sabe, de maneira contundente. Quando ele quer, ele usa palavras bonitas, ele dá uma impostada na voz... Ele aponta o dedo, ele faz todo aquele teatro, aquele mise-en-scène que ele adora fazer. Do velho Tuma, meu pai. Sim. E ele faz todo esse teatrinho que ele adora fazer, mas depende de quem é o alvo do teatro. Por exemplo, o Augusto, ele era um leão. Ele só vai lá e faz assim... Augusto... Aí pra falar do Andrés, baita de um mansinho. Parecia aqueles cachorros lá, aqueles Spitz, que fica... Esse é o Romeu Tuma Júnior. Esse é o Romeu Tuma Júnior. Porque você, Romeu, inclusive até muita coincidência. A época que o Andrés foi votado para ser expulso, você estava licenciado. A época que aconteceu de o Andrés Sanches ser julgado e expulso de fato, porque merecia. Não vou dizer a pontapés, porque eu não sou um cara da violência, mas pelo que ele fez dentro do Corinthians, ele merecia realmente a expulsão. E você estava licenciado. E o Pantaleão, graças a Deus era o Pantaleão naquela época lá, acatando uma determinação do Comitê de Ética, existiam 2 possibilidades: absolvição ou condenação por expulsão. Ele foi condenado e foi expulso, assim como aconteceu com o Augusto. Coincidentemente, Romeu, recentemente, diante daquele fato que aconteceu na invasão do Parque São Jorge, que tentaram dar o golpe para o Augusto retomar o poder, 4 conselheiros já tinham sido expulsos e 1 passou mal.
um passou mal. Esse que passou mal, ele foi julgado recentemente, já tem umas 2 semanas. Eu falei aqui. Esse cara, RG, ao contrário do que foram os outros julgamentos, existiam também 2 alternativas, absolvição ou condenação sujeita à expulsão, eles tiveram só essas 2 opções de voto. Sim. E eles foram expulsos. Esse que passou mal, ele foi julgado. Porém, o Romeu Tuma Júnior, ele acrescentou um tópico dentro desse julgamento, que era a suspensão por 6 meses. E aí, RG, ele abre a porta do inferno. Porque ele abre um precedente extremamente perigoso. Porque os caras que foram expulsos do clube de maneira justa e democrática, que eles passaram por uma votação ali, por um julgamento interno do clube, Sim. através de um comitê de ético que recomendou, de fato, a expulsão dos caras, e depois eles foram julgados pelo Conselho Deliberativo. E eles foram expulsos de maneira democrática. Agora, quando você abre esse precedente, é muito perigoso, RG. É você abrir uma porta do inferno. É você dar a chance pro Andrei Sanches entrar na justiça e falar, eu quero voltar, meu julgamento não foi o mesmo, meu julgamento não teve a lisura do outro, porque se tivesse, por exemplo, a possibilidade de eu tomar a suspensão de 6 meses e depois voltar para dentro do clube, eu também quero ter esse direito. O Augusto Melo vai fazer a mesma coisa. Os caras que foram expulsos farão o mesmo. Então, Quer dizer, não foi aberto o precedente, foi feito... Exato, RG. E coincidentemente, no retorno desse senhor, desse incompetente, desse ridículo, desse Romeu Tuma Júnior. Porque você é ridículo, Romeu, como presidente do Conselho Deliberativo, um dos maiores clubes da América do Sul, da América Latina. Você representa, talvez, a opinião de milhares de torcedores, ou pelo menos tem esse poder para representar milhares de torcedores. E você emporcalha a história do clube. Você é uma vergonha. Você deveria ter vergonha, repito, porque o Pantaleão, quando esteve lá, ele teve culhão de colocar pra fora do clube o Andrés, o Augusto Melo. E você, coincidentemente, se ausentou do cargo quando era o momento do Andrés ser expulso. Por quê, ô Tuma? E eu não falo só dessa coincidência, RG, porque quando o Augusto Melo era o alvo de críticas e investigação dentro do clube, o Tuma era o brabão. Vocês lembram dele batendo na mesa? É um absurdo que fizeram com o Corinthians, não sei o quê. Quando era o Andrés, cadê o Tuma com a mesma veemência? Quando foi divulgado o que o Andrés fez com o cartão corporativo do clube. Cadê a tua veemência para falar do Andrés? Naquela oportunidade foi comprovado pelo Ministério Público o uso indevido do cartão corporativo, Romeu. Por que você não batia na mesa? Por que você não mostrava indignação? Por que você não propunha o mais rápido possível um processo que poderia culminar com a expulsão do Andrés? Porque naquela época, a gente lembra muito bem, o Ministério Público colocando todos os pratos na mesa, RG, expondo tudo o que tinha acontecido no clube. Cadê o Conselho Deliberativo se mobilizando? O Conselho de Ética, o CORE, pela expulsão do Andrés? A gente viu uma morosidade absurda, RG. E só aconteceu porque a promotoria ainda, o Ministério Público, estava em cima. Deram uma empurradinha, né? Sabe? Empurraram pra baixo do tapete aonde né? puderam. Aonde puderam. E vou te falar, RG, se não fosse o momento da internet, que as informações estão muito, muito frescas pra todo mundo colher, se fosse na época de jornal, você pode ter certeza que isso ia ter terminado em pizza, cara. Como sempre acabou dentro do clube. Não haveria pressão, né? Não haveria. Sim, sim. E só pra finalizar com relação ao negócio do Memphis, aí, ô Motinha, até acabou passando. Tem muito corintiano, Sombra. Você vai falar da Voz do Brasil? Que hora que passa hoje, Sombra? Hoje vai ser às 11h30 da noite. Depois da grande vitória do São Paulo. Vai tomar 2 hoje lá. Vão levar fumo, literalmente. Mas com relação ao contrato do Memphis, eu vejo muitos torcedores, cara, que eu vou te falar, mano. Dá até preguiça de vez em quando, até de tentar argumentar. Os caras falam, mano, o Memphis era caro. Barato é o Pedro Raul. O Pedro Raul, cambada, já tem um contrato vigente. Qual parte disso vocês não entenderam? É um contrato que tá lá, o Corinthians tem que pagar. Assim como tem que pagar os 40 e poucos milhões do Memphis. Isso daí é uma conta que já foi feita, mano. Não tem o que fazer. Tá chamando o corintiano de burro, é isso? Mas, ô Sombra, de vez em quando tem cara que parece que é. Porque qual que é a ligação que existe hoje, quando você fala custo-benefício? Não tem como pegar o contrato do Pedro Raul e rasgar, mano. É um contrato que tá assinado, RG. E um erro também não justifica o outro. O fato de ter errado com o Pedro Raul não quer dizer que tenha que errar dando um... Não é. A maioria não é. A maioria não é. Mas o fato de ter errado com o Pedro Raul, RG, não quer dizer que tenha que errar novamente com o Memphis. Então o torcedor, muitas vezes, cara, ele coloca um tapume, velho, à frente do rosto, que ele não quer enxergar nada. Mano, o contrato, por exemplo, o Charles é uma tranqueira, porcaria, concordo. O Jonathan Gafora é uma porcaria, uma tranqueira, concordo. Mas, cara, foram contratos que já foram feitos
e não tem o que fazer. Mas esse é o discurso hoje, né? Você fala, eu vou entrar à direita. Ah, ele vai entrar à direita. Bom é a esquerda, né? Não sei o que lá. Cara, mesma coisa, cara. preguiça, as pessoas não raciocinam mais. Cara, é difícil. Elas só acham que é o Difícil. seguinte, se você é a favor de A, então é porque você é contra B. Não é isso. É o que virou. Radical, né? É o que virou. Agora é o que não virou. há um raciocínio. Por que Existe que o você come radicalismo. Por que você gosta de macarrão? Porque o outro lado não gosta, então eu gosto. Pronto, acabou. O que você tem contra o macarrão? Pois é. Pois é. Né? Olha, é cruel o negócio, é difícil. Agora, fizeram uma malandragem com o Memphis, que nem vocês estão falando. Não, picaretagem. Porque assim... Cara, foi feio, cara. Pelo amor de Deus. E o que se dizia é o seguinte, vocês falaram aqui, sábado chegaram a ter uma reunião e falaram, tá tudo certo. Que eu não tenho Tá aqui, tudo ó. certo. Não sei se você quiser ver, não sei se a Lele tem, ou veio uma atualização aí do Samir Carvalho, falando que de última hora também ele aumentou o salário para 3 milhões, aí teve umas mudanças de última hora aí. Eu não tenho acesso aqui, vê se você consegue Ele tinha abrir pedido aí. algumas outras coisas também, ô Bento, que nem aquela participação, Não, eu acho que se o Corinthians for independente campeão disso, e não ele não chegar nesse tivesse. nível, né? Independente disso, fazer o cara vir, o cara vai lá no jogo, meio que tá tudo caminho andado e no final das contas não acontecer, né? Não, e a própria diretoria, pra você ver como eles foram sem vergonha, porque o próprio Diniz, quando ele ia pra jogos, ele falou a respeito do Memphis aí naquela partida contra o Atlético Paranaense, depois falou de novo Falava contra o escalar Inter. o cara amanhã, velho, Sabe, na quinta. tipo, ele tava realmente contando com o Diniz cara. contava com o cara, né? Contava com o cara. É. Então, pra você ver E o nível agora? de picaretagem, velho. E, agora, tem uma você já- questão, né? Olha, o Diniz Só- já ia dar problema em breve, óbvio. Mas você já arrumou uma desculpa, mano. Tá vendo? sim, tá pronto. Memphis não ficou. Tá pronto. Não, aqui não tem desculpa Não, não, e, velho. e essa desculpa também, Sombra, porque assim, agora que ele vai ser muito criticado pela maneira como ele conduziu a negociação, as fontes dele ali de dentro do Parque São Jorge vão começar a soltar coisinha. Ah, não, mas ele pediu mais do que era esperado, pediu 3 milhões. Eu não acredito nisso, sinceramente, tá? Com todo respeito ao Samir, não é que eu não acredito no Samir, é que eu não acredito nos caras que passam essas informações pros jornalistas, porque é muito conveniente pra eles agora, depois de tudo que fizeram, de toda a palhaçada que foi feita e que vão receber críticas, eles chegarem agora e falarem, ah, não, o cara quis pedir mais de última hora, sendo que ele tinha aceitado baixar tudo pra renovar. É estranho esse papo aí. Quando o Mota falou isso aí, eu falei assim, ah, isso é pau mandado. É isso estranho isso historinha aí. pra chegar e passar um pano pra direção do Da Corinthians. diretoria, exatamente. Que Meu, loucura, o futebol, cara, ele é maldito. Os Ardiloso. bastidores do futebol Tem uns caras Mas, ô, ardilosos. são Porque até agora o que o Memphis tinha entregado dentro do Corinthians, não dá pra falar que o cara não acrescentou. Tecnicamente ele acrescentou. E o Memphis, ô Sombra, tecnicamente falando, talvez ele seja o melhor do time. Tecnicamente falando. Só que quando a gente vai analisar a Pensei parte... que era o Garro, o sucessor do Messi. Não, mas eu tudo bem. colocava os dois aí, os dois Ah, tecnicamente melhores do entendi. time pra mim, são Garro e Memphis. É um fanfarrão. Mas, por exemplo, não, mas tecnicamente são. Mas o grande problema, Sombra, por exemplo, quando a gente vai falar de uma renovação, é a perspectiva do cara. É a mesma coisa, você falar do Neymar, mano. Ninguém vai contestar a qualidade técnica do Neymar. Mas você fala, vale a pena o custo-benefício? É outro que não vale, mano. É outro que não vale. Claro que não. Então é uma situação que muitas vezes o torcedor não entende. Que o Memphis, nesse período até que ele esteve dentro do Corinthians, ele entregou algo que talvez agora ele não queira mais entregar. O Neymar, na passagem que ele teve anterior no Santos, ele precisava entregar algo para inclusive jogar na Europa. O Neymar, depois que ele volta, com o burro na sombra, vamos colocar assim, e é essa a condição do Memphis hoje, porque nada me tira da cabeça que ele esteve ainda dentro do Corinthians focado em disputar uma Copa. Por mais que na Copa ele não tenha feito por onde. Mas ele queria. Ele queria estar lá. Claro. Mas agora voltando, cara, desculpa, eu acho que ele não ia correr, não. Enfim. RG, se o Memphis chegasse e falasse assim, quero jogar no time do meu amigo Neymar e jogo de graça. Só pra espezinhar. Você falaria o quê? De graça tem injeção na veia. Já pensou que legal que ia ser? Pô, tiração de sarro. Pô, ia ter mais um desfalque garantido. Não vai ganhar porra. Ah, mas, Não, mas se não pagasse nada, Pelo menos porra, não tá o que que ia pagando. perder? Você não tem nada a perder. Não vai gastar porra nenhuma. Pô, essa sua pergunta foi meio do moto, hein? Não. Por que minha? Os caras já associaram você com esse tipo de pergunta meio besta, sabe? Aposto O que o Domênico RG que ia vir usou- com fitinha na cabeça. Aliás, teve gente que usou aqui, né? lembra o De Paula? O De Paula usou. O De O Paula. Paulo usou, né? É mesmo. Eu também. Moto trouxa. De pau e a Lelê. Ah, mas, hein, Não, vi eu bem. usei também. Lele e Mano fechados com o Stabile, hein? Ó. Tá aí fora. Aliás, são eu, hein? poucos, hein? Pelo que eu tô Tio vendo Paulo. aqui,
andando, dando um zoom aqui nas redes sociais, é Meu 90% Deus do céu, uma a favor do avalanche, Memphis. É mesmo? Mas eu não uma tenho avalanche. dúvida disso. Isso vai render pra caramba. MC Rariel, é todo mundo aí, ó. Ah, metendo mas- pau aí, ó. Ah, você queria o quê? O Um cara monte grava de a cara musiquinha aí. com ele, você quer o quê? É. Aqui Queria o você quê? tá você e a Lelê contra a Rapa, meu Sabe- irmão. Vamos ver se vai bancar então Sabe aí. quando Continua, vai virar? irmão. Vamos ver. Porque diferente de vocês, eu não faço programa Vamos vendo chat, ver. não, irmão. É Sabe isso quando aí. vai virar o inferno? Eu nem entro lá. A primeira Eu não derrota, a primeira derrota vai ser o inferno. É. Você Não, vai mas ver. é óbvio que vai É ser quinta-feira já contra o Rosário. De Quinta-feira. Maria, é com você. Vai ser o De Maria, da Stop Odid, vai faça o achar nada, serviço. irmão. Eu falei que agosto vocês não estariam em lugar nenhum. Em agosto vocês vão estar disputando vaga da Sul-Americana. Ô, Eu bacana, falei a deixa eu te semana falar. passada isso aí. O Corinthians é o time a ser batido nessa Os Libertadores caras vão América. gongar, porque o parceiro E de outra, dar mano. presente da Gucci, o caramba, Quem tem que dava nas PR9 não precisa festinhas de lá. Memphis, irmão. Como é? E o cara que fazia as festinhas aqui no Rosewood, no subsolo, vem aí que tudo por minha Olha conta, aí. acabou. Memphis fora do Corinthians, a enquete. Torcedor do Timão aprovou? Bom, tá 1.194 votos. Tá, sim, 51%. Não. Por 2% 40 de diferença. Aí. Mas pau, sempre vai ser. É dentro da própria arquibancada. Mas ô- essa enquete, ela não tem um valor. Porque é óbvio, tem palmeirense, São Paulino, Santista que vai lá e vota. Então, mas Não, por e exemplo, claro. o cara vai votar no não. Não, mas assim, Vai ó, sacanear. o que o Bento tá falando aí, que tem 90% a favor do Memphis, eu acho que na questão só da renovação, se renovava com ele ou não pelo custo-benefício, a torcida tava bem dividida. Era 50-50, basicamente, assim. Agora, o problema que todo mundo tá caindo de pau agora, né, em cima do Stabile e a favor do Memphis, é pela patifaria que foi feita, a forma como foi conduzido, né, todo esse negócio. Aí sim, aí tá 90%, né, revoltado com a maneira que aconteceu. Aí O Memphis não vai tem dar uma como coletiva, defender. é isso? Que horas? O Memphis vai dar uma coletiva Vai dar quando? uma, mas ainda não informaram. Cara, Aí a hora vocês que acham que ele vai chegar e jogar muita merda no ar? Olha, Sombra, eu acho que ele poderia. Eu que ele acho. poderia. Ou vocês porque- acham que ele vai passar um pano, vai apaziguar? acho que não. O Memphis vira e mexe, ele tenta dar Pro bem indiretinha do na futebol, internet. ele tem que falar É. bastante. Então, Se ele mas falar que, eu não tipo, sei até abriu que mão ponto, de né? muita coisa e tal. não vai- Não. Não sei se Será? ele vai meter tanto pau assim. Não Porque abriu o Memphis, mão. ele vive de 3 indiretinha na pau de internet. salário, abrir mão de muita coisa. Se ele fecha por 500 pau, fala, beleza. Agora 3 pau abrir mão? Pode Era falar. 2, né? Mas enfim. Não, eu vi que É. ficou 3 aí. É. No Não, final é que estão das- falando. tão O que falando você 3. falou foi que o Samir falou, Isso. alguém da diretoria passou, que ele pediu de última hora 3. É. Eu não acredito nisso. Era pra ser 2. Nossa. Mesmo assim, é um valor alto, tá? Mesmo assim, eu acho que o custo-benefício só valeria a pena ali se fosse pra calcular como seria a questão da dívida. Ó, a gente vai conseguir parcelar essa dívida e tal, e pagar, né, a longo prazo, em vez de tomar uma na tarraqueta agora aqui a curto prazo, então não sei o quê. Ele- Aí talvez se equilibrasse. Mas mesmo assim, gente, 2 milhões Ele sabe jogar muito bem com a mas ele- torcida, então, porque ele... Só pra completar, RG, fui perguntado pra ele uma vez, ele falou que não tinha problema de dinheiro. Eu falei, meu problema não é dinheiro. Sim, sim. Não, sim. Eu não tenho, eu não quero. Eu já tenho resolvido. Com 19 anos, já tinha ganhado meu primeiro $1 milhão. Então renova por 1 milhão, então aí renova que tá, por aí 800 que tá. mil. Aí É. que tá. Esse é o detalhe, né? E- É o que todos falam, cara. Mas nessa coletiva aí Ah, vai ser ela nunca legal, vai falar, porque ele né? vai poder Ó, esclarecer Agora, isso, né? que coisa, hein? Ô Marcelo Paes, você é um cara que criou um conceito de mercado, fez um trabalho belíssimo no Fortaleza. Olha a bagunça que você veio trabalhar, ô Paes. Pula fora, ô Marcelo Paes. Você tá louco, cara? Vai ficar nesses caras aí, meu. Tá bagunça. Ah, pro inferno, trica. Não é? É verdade. Marcelo Não, ele- Paes, o mínimo que ele podia fazer agora é ir embora. Sabe por quê? O Marcelo Paes, presta atenção, vai Mas, chegar em você. olha- Sua credibilidade está indo pro ralo. Ralo. Tudo que você construiu lá no Fortaleza, aquele Fortaleza bacana, com Mas a torcida do estruturado. Fortaleza mete o pau nele também, porque Aí, os ó. caras falam que ele gastou os tufos lá. Sua credibilidade está passando vergonha coletiva. Traz, Ó, traz o soldado de novo, que vocês também elogiavam pra caramba. Mas é que tá, o Marcelo Paes, cara, muitas vezes ele é usado como bode expiatório e ele é colocado como se fosse o boi de piranha. É ele que vai dar a cara lá, a tapa, é ele que acaba fazendo as coisas lá e tem que justificar as merdas aí que a diretoria faz. No caso do André, RG, foi ele que mandou e-mail pro Milan lá autorizando a venda lá e trocaram até minutas aí, enfim. E depois o Osmar Stabile voltou atrás. É. Porque colocam na conta Ah, dele, sim. mas o cara negociou, não sei o quê. O Marcelo Paes, ele não ia negociar um jogador do clube sem autorização do presidente. Claro. Isso é fato.
É fato. Lógico. É que depois ninguém teve culhão lá dentro pra assumir que quiseram vender o cara, aí viram repercussão negativa e voltaram atrás. Aí ficou tudo na conta do Marcelo Paes. Agora esse lance do Memphis, mano, é a mesma coisa. Isso foi uma pegadinha que o Corinthians fez, na verdade, que o Paes fez, pra pois pegar a reação da imprensa. Pois só pra Era ferrar. isso. É de um asterisco, um asterisco. A ideia não era asterisco. vender o André. Um asterisco no Mas contrato. botou o asterisco lá? ou No não? contrato tinha lá, contrato de venda do André, tinha um asterisco vermelho do lado. Mas com relação ainda à questão do Memphis, aí, ô Sombra, mano, é constrangedor, porque o Corinthians como instituição, ele passa vergonha mais uma vez, não pelo fato de não renovar. Eu acho que o não renovar é até uma questão pessoal, pode ou não pode, como qualquer outro Sim. profissional. O grande problema, Lelê, é você brifar teu técnico, praticamente ele contando com o jogador, você Exato. chamando o cara pra ir no estádio, naquele jogo contra o Inter, lá o Memphis estava no camarote. Mano, fizeram o cara voltar pro Brasil, o cara tava na Europa. Fazer irmão. exame. Sabe, Porra. uma vergonha, irmão. Vergonha. O cara ficou na fila do exame, velho. Cara, Sabe, no SUS, né? Lá no SUS. Eu Tá vi no o cara pronto-socorro do ali na- Tatuapé, velho. Lá na no O cara tava ali na Humaitá, na UPA ali, velho. Sensacional. Imagina o cara velho. com o pé na ressonância, lá com o joelhão na ressonância, assim, e o enfermeiro, assim, ó, segurando a perna, tirando o selfie com o Memphis, velho, Lá sabe? no SUS. né? Estádio 97 tem oferecimento de Estapar, Zumais.